Paz do Senhor, professores. Meu nome é Márcio Ferreira, eu sou professor aqui do Templo Central, da Sala de Juvenis, e hoje nós temos a explanação de mais uma aula. A lição de hoje é a de número 3, as 7 estrelas e os 7 castiçais. O texto bíblico da nossa lição está lá em Apocalipse 1:20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, por esse texto, a gente já começa a entender quais são as 7 estrelas e quem são e o que são os 7 castiçais. Então, é importante você apresentar para os juvenis o significado dessas estrelas e desses castiçais. Também proporcionar a eles uma visão panorâmica acerca das 7 igrejas da Ásia e explicar as cartas para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós sabemos que dentro do livro do Apocalipse tem cartas direcionadas a esses pastores, ou melhor, essas igrejas também. Bom, antes de começar a lição, é importante que vocês façam algum tipo de dinâmica, algum tipo de interação nessa aula. E aí a dica que eu dou, além dessa que o autor da lição, o pastor Paulo Henrique, comenta, né, fazer um mapa mental, deixar que eles comentem sobre as igrejas, mas que vocês também tragam um momento de revisão, talvez, através de colunas, colocando as igrejas em uma coluna e as suas características do outro, e fazer essa interligação das características com as igrejas. Isso também facilita um pouco a memorização, e que vocês comecem dessa maneira a aula, já que ela pode se tornar um pouco extensa e talvez um pouco cansativa e repetitiva, tá? Então, o primeiro ponto fala sobre o número 7. Então você vai explicar para os juvenis os motivos de encontrar tantos 7 na Bíblia, né? Como lá na tradição hebraica fala que o 7 significa a perfeição, a completude. Então por isso são 7 igrejas, 7 castiçais. E essa numerologia você vai encontrar diversas vezes na carta do Apocalipse, no livro da Revelação. O ponto 1.1 fala sobre as 7 estrelas. Então, quando João ele escreve essa narração sobre essas estrelas, já vem o significado no próprio versículo que a gente leu. Então, as 7 estrelas, elas representam os pastores, representam os líderes daquelas 7 igrejas que já comentamos. Então, muitas vezes eles são chamados de anjos e são os líderes, né? Porque anjo vem do hebraico, da palavra malak, que significa mensageiro. Então, por isso que são destinadas a esses mensageiros. O ponto 1.2 fala sobre os castiçais. Então, João viu Jesus andando no meio dos castiçais, que simbolizam as 7 igrejas. Então nós temos o castiçal como símbolo da igreja e também o castiçal como símbolo do Espírito Santo. No começo da lição é possível ver uma imagem que mostra um castiçal da tradição hebraica. Então aproveitem, caso vocês não levem essas imagens através do celular, de um computador ou impressos. Então vocês podem mostrar essa imagem, que vai ser bem ilustrativa, tá? Seguindo para o ponto 2, nós temos as cartas enviadas por Jesus. No ponto 2.1 fala sobre a localização das 7 igrejas. Então é preciso falar, se possível, leve um mapa também e mostre onde ficam esses pontos. Esses pontos atualmente correspondem ao país da Turquia, e essas igrejas elas eram bem próximas umas das outras. Então elas estão ali numa faixa mais ou menos de aproximadamente 100 quilômetros de distância entre elas. Então é bom
que você leve algum mapa para que o juvenil ele tenha esse entendimento de onde ficam localizadas. Também falar sobre a atualidade dessas igrejas. Claro que a própria igreja mencionada, elas não existem mais, elas só existem em ruínas, mas a aplicação dessas igrejas, ela é atual. Então, as características que norteiam cada uma dessas igrejas, elas podem ser aplicadas à igreja atualmente. Esses alertas também servem para nós. A carta, o livro do Apocalipse, ele também serve para os dias atuais na aplicação dessas igrejas. E aí chega o ponto 3, que fala isoladamente de cada uma das igrejas. E aqui eu faço um alerta para você, professor, que não estenda debates ou traga polêmicas na sala ou críticas até mesmo sobre algumas igrejas, ou enfim, que leve discussões nesse sentido, mas que vocês levem discussões no sentido de fazer uma autocrítica, fazer um autorreconhecimento sobre esses aspectos. Nós temos a igreja em Éfeso, por exemplo, que era uma igreja multicultural, ela era idólatra, também tinham imoralidades. Temos a igreja em Esmirna, que tem uma característica muito forte, que era a adoração aos deuses da mitologia grega. Temos Pérgamo, com intensa idolatria e imoralidade também. Temos também Tiatira, que é uma igreja amorosa, paciente, cheia de fé, mas também tinha um grande problema com a perseguição dos cristãos. Seguindo adiante, nós temos as igrejas de Sardes, que era uma igreja morta, e por isso que fala sobre reavivamento da igreja. Temos a igreja temos a igreja de Filadélfia. Essa igreja, ela era uma igreja amorosa, tanto que esse nome também significa isso, amor fraternal, e era uma igreja que era agradável aos olhos do Senhor e também zelava pela pureza das Escrituras. E por fim, nós temos Laodiceia, e aí essa era uma igreja arrogante, vivia de aparências, e os cristãos eram mornos e sem fervor espiritual. Então, todas essas igrejas nós podemos, através dessas características apontadas por João, não gerar uma crítica, mas sim uma autocrítica, uma reflexão. E esse alerta feito a essas igrejas também serve para os dias atuais. Então, tragam esse tipo de discussão para os juvenis, mas evitem as polêmicas. Bom, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 3. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Então, busquem também se preparar com muita antecedência, leiam e releiam cada uma dessas passagens bíblicas e entendam exatamente as características dessas igrejas. Amém? Que Deus abençoe sua aula, que você tenha uma excelente aula em nome de Jesus.